E o entrevistado do Olá Curiosos de hoje é o Tiago de Souza, compositor, roteirista e humorista. Você deve conhecer o Tiago, né, do grupo humorístico Os Marcheiros, que faz aí charges musicais das notícias do nosso dia a dia. Os Marcheiros, né, formado pelo Tiago e pelo Daniel Battistoni. O Tiago é também, ele trabalhou muito nesses últimos dias, membro da ala de compositores da Estação Primeira da Mangueira, de Mangueira, do Rio de Janeiro, desde 2011, e da ala de compositores da Escola de Samba Dragões da Real, de São Paulo, onde já foi diretor musical e também diretor da ala de compositores entre 2016 e 2018. E aí o Tiago teve vários sambas de enredo escolhidos por escolas de samba, e tem um vasto repertório de carnaval. Venceu concursos de marchinhas também de carnaval pelo Brasil. Mas, na entrevista de hoje, nós vamos falar de um lado diferente do Tiago, que agora começa a sair de noite aí em lugares mal assombrados. O Tiago é idealizador do projeto O Que Te Assombra, que cataloga a história de assombrações de diferentes cidades. E ele pega essas histórias e leva para a internet na forma de episódios de radionovela. E também promove visitas, né, visitas em grupos de pontos de avistamentos desses seres mal assombrados. Tiago, bom dia. De mal assombrado já não bastavam as notícias que os marcheiros trazem. Você foi inventar mais, Tiago? Pô, Marcelão, primeiro bom dia, é um prazerzaço falar com você, sabe que sou seu fã incondicional, tá louco, é uma realização estar aqui falando contigo. Eu acho que sim, eu acho que já era o suficiente, né? O que a gente assiste na TV, o que a gente lê nos jornais, já deveria ser suficiente, né? Mas foi um jeito de eu me conciliar com esse tema depois do período da pandemia. A morte esteve muito presente, acho que não só na minha vida, né? Não que eu fosse sem querer imaginar que eu fosse o único que passei por isso, né? Perdi uma tia de Covid, perdi um primo distante, mas uma tia muito próxima, uma pessoa que eu adorava. E então foi um jeito de eu tentar me conciliar com esse tema, porque ele começa a te consumir se você não parar um pouquinho e tentar reencontrar saídas e assombração. As histórias de assombração, elas, em alguma medida, elas trazem uma possibilidade de continuidade, porque se existe uma assombração, se você acredita nisso, você acredita que exista algo além da vida, ou algo a partir da morte, né? Então, esse foi a grande motivação para eu começar e convidar os meus amigos, que eu não sou o único, né? Eu fui o idealizador do projeto, mas eu tenho o Silo Sotil, a Júlia Zampieri e o Matheus Haas, que formam comigo o Que Te Assombra, e a gente começou a estudar. Primeiro começamos por Campinas, depois a gente veio para São Paulo, e agora já estamos em BH, e vamos embora, vamos continuar andando. Mas foi por isso, assim, uma necessidade de encontrar um outro tipo de abordagem a esse tema que estava me consumindo, morrendo de medo de perder meus pais, e vendo gente. Tem um amigo que inclusive fez parte do Marcheiros, o Gustavo Moscardini, ele perdeu 7 pessoas da família num espaço de 1 mês e meio. Quer dizer, como é que se administra isso na sua vida? Né? O efeito disso para todo mundo que está perto de você é muito complicado. E foi essa a grande motivação para essa história aí, que eu não gosto de falar projeto, porque projeto parece coisa que não vai dar certo, né? Eu estou com um projeto aí, então parece coisa que não vai acontecer. Então é uma ideia, eu não sei até onde ela vai, e nem exatamente as razões da gente estar fazendo, sabe aquela coisa meio campo dos sonhos, assim, do filme do Kevin Costner, que ele constrói o campo lá de beisebol no meio do milharal, que eles virão. Então era um pouco isso, assim, um pouco intuitivo também. E como é que é essa pesquisa? Porque tem muita gente que acaba dizendo, mas eu vi um fantasma, eu acho que tem alguma coisa aqui, né? E tem já histórias consolidadas, né? Que fazem parte aí do folclore de cidades, né? Do país. Como é que é essa pesquisa, Tiago? A base do que a gente faz primeiro, assim, a grande inspiração para fazer o que a gente está fazendo vem do livro do Gilberto Freire, Assombrações do Recife Velho. E porque o Gilberto Freire ele tem um outro olhar
para as histórias de assombração. Ele aproveita todos os recortes sociais, dos costumes, e a partir disso, geográficos às vezes, e a partir disso ele estabelece uma relação da fundação da cidade do Recife com a concepção das próprias assombrações. E a gente foi muito nessa esteira. Então, a gente começou por Campinas, até porque no período da pandemia, que a gente fiquei de home office, eu fiquei muito tempo em Campinas, hoje eu trabalho, estou em São Paulo, inclusive hoje, mas, então, todas as pesquisas são, a gente, óbvio, a internet ajuda direcionando, mas não tem jeito, porque esses registros, na verdade, ou eles estão nos anais das cidades, então, normalmente, em livros que contam as histórias das cidades, elas acaba tendo um capítulo ou algum lugar nessas obras que eles são reservadas para esse tema, das lendas da cidade. Então, a gente faz esse tipo de... Em Campinas, eu achei história de assombração em trabalho científico, por exemplo, em trabalho de pedagogia sobre castigo de criança num asilo que tinha lá para órfãos. Então, todo lugar é lugar que a gente pode encontrar esses relatos, né? De Minas Gerais, por exemplo, é muito interessante, porque a história de assombração, por exemplo, da Maria Papuda, está tão intimamente ligada com a cidade que ela tem nas costas da capivara dela a morte de 2 governadores, o imaginário popular condenou Maria Papuda a esses assassinatos, até porque quando ela foi retirada da... Vou contar a história inteira, vai. Assim, Então vamos lá, vamos contar uma história de cada personagem. Você falou que você já tem Campinas, São Paulo e Belo Horizonte. Então vamos começar por Belo Horizonte. Já que eu já estou na Maria Papuda. Belo Horizonte é uma cidade muito nova. É uma cidade que tem 100 e poucos anos e ela foi construída em cima de Curral del Rei, que era uma vila, na verdade, né? E um povoamento. E aí a capital de Minas Gerais saiu de Ouro Preto, porque eles queriam algo novo, algo que fosse menos relacionado ao Império, né, com o advento da República, e aí acharam esse lugar lá, geograficamente Belo Horizonte estava bem estabelecido, só que lá tinha um problema, tinha o Curral del Rei ali. Então, eles construíram o Palácio da Liberdade de toda a cidade, mas especialmente o Palácio da Liberdade, que seria a sede do governo, em cima da casa da Maria Papuda, que era uma senhora tida como uma feiticeira. E depois a gente volta aqui, porque eu acho interessante esse tema. Mas aí construíram, então, o Palácio da Liberdade em cima da casa da Maria Papuda. Obviamente, ela foi despejada de sua casa sem nenhum tipo de cuidado. Não se sabe se ela foi morta nesse processo, mas o fato é que testemunhas dizem que ela saiu praguejando, dizendo que ali morreria gente, que ali seria assombrado. Ela saiu amaldiçoando aquele lugar. Bom, os 2 primeiros governadores que viveram lá morreram misteriosamente dentro do palácio, o que acabou fomentando mais ainda a ideia de que a maldição dela era forte, a praga da mulher era braba. E aí, a Maria Papuda ainda tem mais um terceiro governador que morreu depois de um tempo tomando banho. Então, a história da Maria Papuda e as histórias de Minas Gerais em geral, elas trazem essa ideia de um tipo de revanche ou de uma vingança de quem foi soterrado. Todas as assombrações de BH, elas partem da periferia para dentro da Avenida do Contorno. Para quem não conhece Belo Horizonte, é uma cidade que foi feita, o centro da cidade, ou a parte da cidade tida como nobre ou central, ela foi construída dentro da Avenida do Contorno, e o que está fora é periferia. Então, todas as histórias de assombração de BH, elas trazem essas mensagens. Elas vêm da periferia para dentro, como se elas tivessem sido expulsas de seus lugares. Então, é assim com a Fantasma da Lagoinha, que fica pendurado nos viadutos. Antigamente, ele ficava sentado nos trilhos para assustar os motoneiros, porque dizem que ele foi morto, atropelado por um bonde. Tem o Fantasma da Serra, que é aparentemente um funcionário público vindo de Ouro Preto sem emprego, para tentar recobrar o seu emprego aqui, lá em Belo Horizonte. A Moça Fantasma da Serra, e tem outras histórias que a gente conta de lá. Campinas
é Então, interessante. Campinas, assim, todo teatro tem um fantasma, né? Aí fico imaginando o Carlos Gomes, que é um dos Campinas mais famosos. Ele assombra o teatro de Campinas, Thiago? O Carlos Gomes, ele na verdade, a história do Carlos Gomes do Fantasmagórica é maravilhosa. O Carlos Gomes, ele não tinha uma boa relação com a cidade, né? Ele era um cara simples, quer dizer, filho de uma família humilde, e o Carlos Gomes, ele não teve imediatamente em Campinas reconhecido seu talento. Ele teve que ir embora de Campinas para que isso acontecesse. Então ele foi embora para Santos, depois ele foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele conheceu o imperador, que bancou seus estudos no Conservatório de Milão e fez muito sucesso na Itália. Ele voltou para o Brasil, para Belém do Pará, ele não voltou para São Paulo nem para Campinas, e ele morreu lá. E ele teve mais um desentendimento com campineiros e com paulistas antes de morrer, porque ele foi convidado para compor o hino da República, e pela proximidade que ele tinha com o imperador, ele se negou a compor o hino. Então ele não queria voltar de jeito nenhum para cá. E aí o que fizeram? Exumaram o corpo dele em Belém, trouxeram para Campinas e enterraram ele num jazigo de uma família quatrocentona da cidade, que era uma das famílias que tinha alguma rusga com ele, assim, de que não valorizou ele no momento em que ele já externava aquele talento todo que ele tinha. Então, a partir desse momento, Carlos Gomes fica puto da vida e volta para assombrar todo mundo na cidade. E começa a ser visto em alguns lugares, e ele era um fantasma extremamente mal-humorado, e andava também praguejando pela cidade, até que construíram um monumento túmulo para ele no centro da cidade, enterraram ele lá no lugarzinho que ele está lá até hoje, e ele, de vez em quando, só aparece lá para tocar numa sala de ensaio na sala de ensaio da Orquestra Sinfônica, de vez em quando toca do Teatro Municipal de São Paulo, que ele nunca tocou em vida, porque o teatro foi inaugurado muito depois, alguns anos depois da morte dele, e dizem que ele toca também no Teatro Municipal do Rio. A gente começou já a pegar as histórias do Rio, e dizem que ele toca lá também. Ele está em turnê, na Está em verdade, turnê. turnê pelo Brasil. Está em turnê. O Thiago, Pode só falar, para pode falar. terminar essa trilogia, depois eu deixo o tema livre para você. Você Não, fala o que você não, quiser. vamos embora. É que assim, eu fiz recentemente, a convite do Thiago, o passeio do que te assombra por alguns pontos mal assombrados do centro de São Paulo. E eu fiquei tão comovido, porque, assim, embora eu pesquise bastante sobre a história de São Paulo, conheça bastante, tem sempre alguma coisa que a gente vai descobrindo. E o Thiago, assim, ele me possibilitou descobrir coisas espetaculares sobre o bairro da Liberdade. O bairro da Liberdade é o bairro oriental. Antes era o bairro japonês, agora é o bairro oriental de São Paulo. E eu queria que você contasse, Thiago, como personagem de São Paulo, a história do Chaguinhas, que, Claro. no final das contas, é responsável pelo nome do bairro, né? É interessante, né? O Chaguinhas, ele era um cabo, né? Francisco José das Chagas. E o Chaguinhas é um cara muito pouco falado. Eu acho que a figura dele e o protagonismo dele, porque tudo que a gente vai contar foi um ano antes da independência. Então, eu acho que isso tinha um papel também. Imagina como devia estar efervescente, né? Aquele período histórico. Enfim, o Chaguinhas, ele era um cabo, né? Francisco José das Chagas, do 1º Batalhão de Caçadores de Santos. Embora ele morasse em São Paulo, ele fazia parte desse batalhão, um batalhão que o contingente desse batalhão era formado pelo exército nativo, dos nativos. Existiam 2 exércitos na época, o exército dos nativos e o exército português ainda. E o que acontecia nesse período? O dinheiro não chegava nunca para pagar o soldo do exército dos nativos, que era formado majoritariamente por negros forros, né, negros alforriados, e por indígenas. Então nunca chegava esse dinheiro, e existe até uma referência para esse exército, porque era um exército dos pés descalços. Então era um exército que tinha muita diferença de tratamento entre ele e o exército português. E o Chaguinhas era um cara que se mobilizou para, primeiro, mudar essa realidade e, segundo, cobrar os soldos. Como ele não foi atendido, eles organizaram um motim com outros soldados e alguns oficiais, mas com um soldado que também é conhecido na região chamado Cotindiba, que foi parceiro do Chaguinhas desse motim, e eles ficaram 10 dias lutando contra o exército português, tentando manter os
fortes amotinados que eles acabaram fomentando. Eles não conseguiram segurar muito tempo, eles se renderam, foram trazidos para São Paulo, foram julgados e trazidos para São Paulo, e na Praça da Liberdade, que chamava Largo da Forca, eles houve aí sim o início de uma talvez de um milagre que aquela região assistiu. Porque o Contidiba, ele foi o primeiro a ser enforcado, então usaram uma forca, tiveram êxito, mataram o Contidiba, e aí pegaram a mesma forca e colocaram no Chaguinhas. Quando colocaram a primeira e soltaram Chaguinhas, a corda arrebentou, a mesma corda que foi usada em Contidiba. Pegaram uma segunda corda, colocaram no Chaguinhas novamente, ela estourou de novo. Se na primeira corda o povo já começava a se mobilizar, pedindo liberdade, dizendo que aquilo era um milagre, pedindo clemência, quando a segunda corda estourou, aí todo mundo tinha certeza que estavam diante de algo inexplicável, sobrenatural. Fizeram uma terceira corda, e aí tem duas versões. Tem uma terceira versão que é de que a terceira corda também arrebentou, e a outra versão é de que essa corda não arrebentou, mas não matou Chaguinhas. Ele ficou pendurado lá, soltaram ele, quando ele caiu, o povo pedindo clemência, o povo gritando liberdade, o Chaguinhas foi morto a pauladas. Essa é a história do Chaguinhas. E o Chaguinhas além disso, ele é uma entidade cultuada na Capela dos Aflitos, que é onde a gente né, termina o nosso passeio, e que, na verdade, toda vez que eu faço, eu já fiz, eu acho que umas 6, 7 vezes o passeio aqui em São Paulo, me emociona, cada um que explana a história do Chaguinhas, deixa as suas observações pessoais, isso comove muito, porque o bairro da Liberdade é um bairro que, embora tenha hoje essa construção da ideia de ser um bairro oriental, e de fato não dá para negar, mas ele tem na sua origem muito forte, muito fincada, a presença de povos originários e de negros, principalmente. Por quê? Ali era um grande cemitério. A Capela dos Aflitos, que se encontra hoje no final do Beco dos Aflitos, ela era a capela de um cemitério que acolhia todo mundo que não tinha onde ser enterrado. Então, até assim, tem uma placa na frente da Capela dos Aflitos que me comove toda vez que eu leio, porque ela está escrito que ali é um cemitério para indígenas, para negros, para pobres e para condenados. Quer dizer, quer dizer, todos na mesma linha, se compreende que esse era um tipo de casta para nossa cidade na época, né? Quer dizer, o progresso da cidade de São Paulo, especialmente dos bairros do centro, da Liberdade, foi feito em cima desses ancestrais nossos, né? E eu acho que isso tem a gente precisava saber mais sobre isso. Isso tudo eu estou contando a partir de uma história de assombração. Por quê? O Chaguinhas é visto ainda na Liberdade, ele é visto pairando por ali. Não são poucos os relatos de visagem do Chaguinhas vagando entre a Rua da Glória, o Largo da Liberdade, a própria Capela dos Aflitos. Então, eu acho muito legal essa história de São Paulo, e era uma história que, assim, sem nenhuma pretensão de achar que eu descobri isso antes, imagina, foi tudo nesse percurso, estudando as histórias de assombração. Antes da gente continuar com as histórias, Tiago, vamos aproveitar, porque eu acho que é o momento de falar quem quer acompanhar essas histórias, porque elas são incríveis. A gente está tendo aula aqui são histórias que contam fatos da história também, com H maiúsculo, né? Como é que é essa questão de... Como eu sei quando é o próximo passeio, se é em São Paulo, em Campinas, Belo Horizonte, como é que a gente acompanha essas histórias que vocês gravam? Já aproveita para contar isso, então a gente continua com os causos. A gente acaba fazendo o quê, né? A gente pega todas essas histórias, digitaliza isso em contos, óbvio, é a nossa versão, é o que é até onde a gente alcançou. Então pode ter um outro erro histórico, alguma coisinha assim. O nosso compromisso, eu sempre digo que é com a história de assombração. Então a gente tem no YouTube a gente faz uma ilustração enquanto a história é contada. O Matheus Haas, que é o nosso artista plástico, ele faz uma ilustração. E a gente tem no Spotify também o episódio inteiro. A gente faz uma ediçãozinha recriando um pouco aquele clima de radionovela, né? Não são episódios muito longos, no máximo de 10 minutos. Até os primeiros episódios a gente tinha um debatezinho
Os de Campinas, a gente conversava um pouco, mas assim, depois a gente viu que não precisava daquilo, e a gente conta o episódio inteiro como um episódio de radionovela. Então tem O Que Te Assombra, ou no YouTube, ou no próprio Spotify, e no nosso Instagram serve um pouquinho de agenda, serve um pouquinho de relacionamento. Então a gente posta as fotos das pessoas que foram no passeio, coloca as datas dos nossos passeios por lá também, os lugares que a gente vai fazer um próximo passeio, por exemplo, em Campinas, é um passeio que me motivou muito, que é um passeio que foi solicitado por um grupo de surdos da comunidade surda e usuários de Libras, porque eles me falaram que, por mais que exista tradução em várias atividades, que não são todas também, mas as atividades que existem, eles fazem tradução, aquilo não é feito para eles. Então, eles têm uma outra dinâmica, têm uma outra capacidade de assimilação de conteúdo, e é completamente diferente quando fazem um conteúdo exclusivamente para eles, ou voltado para eles. Né? Então, o nosso próximo passeio em Campinas vai ser para a comunidade surda e usuária de Libras. Muito legal. Eu comecei a fazer pedidos para você, né, de São Paulo, de Campinas. Agora eu queria te deixar livre para você contar uma daquelas histórias que é que você fala assim, não, essa funciona, essa foi a campeã de audiência, é mais comentada. Qual é a assombração que dá mais ibope, Thiago? A que mais ibope. Pô, então, assim, as de Campinas, igual São Paulo, a coisa que eu mais gosto, na verdade, Marcelão, é fazer o seguinte: a gente traçar uma curva maior entre as histórias e tentar conectá-las de alguma forma. Então, eu acho que o impacto de São Paulo, que é o motivo de São Paulo ter as assombrações que tem e no lugar que tem, que é a história do Anhangá. Eu acho que essa é uma figura, e a figura do Anhangá foi tão importante para a gente, porque ela me fez buscar, pelo menos nesses outros 3 lugares, e no Rio de Janeiro que a gente já fez, um tipo de mito de criação da cidade. Pelo menos um mito de criação nesse universo próprio mitológico. Então, o Anhangá, para mim, é muito fundamental isso. O Anhangá, o que ele é? Uma entidade, né? Só para contar rapidinho aqui. Então, você tem em São Paulo, quando fundam um colégio evangelista, né, os 2 jesuítas, o Manuel da Nóbrega e o Anchieta, ele é um dramaturgo e ele usa para evangelizar os povos originários, né, os povos nativos, histórias com passagens bíblicas passagens do evangelho, só que ele acultura essas passagens colocando personagens da mitologia indígena. E aí ele faz uma coisa que chamou a atenção da gente, porque ele coloca Tupã como deusão lá, o pai de Jesus, tal, o pai de todo mundo, e ele coloca como o capeta Anhangá. E na mitologia indígena, a gente pesquisou que Yurupari faz mais esse papel do diabo. Ele parece mais, ele é o cara mais malvado em todas as tribos, em todas as nações, e Urupari ele faz melhor esse papel. Mas por que o Anhangá em São Paulo ele tem essa figura tão maléfica? Né? Primeiro o Anhangabaú, que é o rio, que é um rio meio, que é um marco, né, geográfico nesse povoamento que nascia ali em 1554. E aí o que acontece? Então, o Anhangá, houve uma ruptura do Anhangá com os povos que viviam por aqui. Né? O Anhangá ele é uma entidade cultuada como protetor da floresta ou protetor dos animais. Eu acho que ele é mais um mediador da floresta, porque ele permite alguma predação, ele permite uma predação em equilíbrio, enfim, se aquilo não viola o equilíbrio da floresta, ele deixa caçar. E a humanidade fazia parte disso para o Anhangá. Então, mas houve uma ruptura, e a ruptura foi quando um caçador ele empreendeu perseguição contra uma veada com o seu filhote, né, a fêmea a mãe, a gente falou lá no passeio, né, a mãe do Bambi, para quem quiser ver algo mais atual, e ele começa a caçar, e o Anhangá tem o seu sentido aranha lá ativado e percebe que se ele matar a mãe, o filhote vai morrer inevitavelmente. E se ele morrer, ele deixa de ser um semeador, ele deixa de se reproduzir, enfim. Então ele faz o quê? Ele tem um superpoder, o Anhangá. Ele consegue enlouquecer as pessoas, ele cria uma ilusão nesse caçador, e o caçador consegue caçar a mãe veada, mas na verdade ele estava caçando o tempo inteiro a sua própria mãe.
É como se o Anhangá quisesse dar uma lição nele, né? Só que isso acaba gerando um rompimento entre os humanos que cultuavam o Anhangá aqui também como um mediador da floresta. Então o Anhangá passa a ser uma figura demoníaca para essas comunidades. Tanto que, e aí tem o segundo superpoder do Anhangá, que os tupinambás, quando alguém da tribo morre, eles colocam tochas perto do corpo e fazem oferendas para Anhangá numa distância segura para o corpo, para aquela pessoa que morreu, a alma dela, ter tempo de subir para o Guajupiá, que é o céu indígena. Por quê? O Anhangá se alimenta da energia das almas. Então, quando ele percebe que alguém morreu no lugar que é território dele, ele vai lá, suga a energia das almas, as almas não têm força para ir para o Guajupiá, então elas ficam ali assombrando o lugar. E é o que acontece no Vale do Anhangabaú. Porque se o pessoal for procurar das 10 histórias de assombração de São Paulo, 11 são no Anhangabaú ou no entorno. Então, eu acho que o Anhangá é muito... E por que eu estou falando isso? Porque o Anhangá fez com que a gente buscasse essa origem das assombrações. Campinas, por exemplo, tem uma história bonita também, uma epopeia quase, que começa de uma assombração de um cara chamado Elesbão, que é um jovem negro que foi enforcado, e termina o nosso passeio no lugar onde a forca do Elesbão foi queimada pela comunidade negra. Em Minas Gerais, a mesma coisa. Sempre tem essa ideia de uma curva maior que explica todo o resto, porque a Maria Papuda, quando saiu do seu casebre, falou que aquela cidade seria assombrada. Então, tudo acontece assim. O Tiago, só para a gente encerrar, né? A gente falou bastante do que te assombra, mas eu queria fazer uma referência, porque a gente acabou se conhecendo nos tempos que vocês lançaram os Marcheiros. Eu acho que foi o primeiro grande sucesso foi o Japonês da Federal. Era a época que a Polícia Federal prendia algum corrupto ainda, né? Isso foi em 2014, foi isso? Foi no final de 2015. 2015. Foi quando o comecinho quando todo mundo ainda estava meio seduzido pela Lava Jato, né? A gente ainda estava achando que era um grande negócio, e a Lava Jato e essa figura que começou a povoar o imaginário popular também mexeu com a gente, e era um sonho meu, era que engraçado. A marchinha do Japonês da Federal, que acabou batizando ele, era um sonho meu participar do concurso de marchinhas da Fundição Progresso, que no final das contas a gente não classificou, a gente não se classificou. Foi uma maldição o Japonês da Federal para a gente. Lembra para a gente só um pedacinho do como era o meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta, o Japonês da Federal. Ai, meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta, o Japonês da Federal. E, Marcelo, essa música é engraçado, porque parece que todo mundo endeusou ele depois. Na música, a gente tira sarro porque ele fez uma diligência errada. É quase premonitória, né? Porque um monte de gente também foi depois inocentada aí na Lava Jato, e era meio premonitório, porque o Japonês da Federal bateu na porta do cara errado. E ele mesmo, né? Ele acabou ele perdeu o cargo porque estava facilitando contrabando. História muito louca. E a gente fez essa versão. Quando isso acabou eclodindo, a gente fez a versão do Japonês preso, que era: ai, meu Deus, se deu mal, foi preso em Curitiba, o Japonês da Federal. A gente fez essa versão dele. Aí todo mundo que gostava da gente começou a odiar a gente, e a gente achou maravilhoso isso. Foi ótimo. E como é que tá? Como vocês estão ainda nos Marcheiros? Que agora você fazer piada de um lado te transforma exatamente em adversário, né? E as pessoas às vezes nem percebem que você está fazendo piada dos dois lados. Como é que ficou a vida de vocês, dos Marcheiros, agora com esse momento político, Tiago? Umas ameaças de morte, gente que... coisa leve. Gente que deseja que minha filha tenha câncer em todos os espaços do corpo dela. Pessoal cristão, né? O amor cristão dessa galera aí é esse, né? Que a gente tenha... Que você fique doente, que sua mãe morra atropelada por um trem. É tudo isso, assim. Não tem... Mas, pô, eu também acho que, assim, eu não valorizo muito isso. Eu acho que as pessoas também querem ser percebidas. Eu acho que é um grande conjunto de coisas que a gente está vivendo. Não tem só não acredito que quem ameace vai fazer alguma coisa. Eu tenho mais medo de quem não ameaça, né?
de quem quer te expor, essa galera eu não acho eu acho que são covardes só e tá tudo bem. A gente tira sarro de notícia. Isso acaba protegendo a gente e também numa curva maior, né? Se começar lá do japonês, que é quando a gente fez a primeira música que acabou nos incentivando a continuar fazendo músicas e sátiras sobre notícias, a gente tira sarro de notícia, então a gente tirou sarro de todo mundo. E também já foi odiado por quem estava no governo na época, entendeu? A gente também foi odiado por quem hoje se diverte com o que a gente faz, se diverte pra caramba, adora mesmo, assim, a gente vira e mexe e vê as sátiras que a gente faz em perfil de político, em perfil de ativista, e como a gente viu também do outro lado lá no começo, né? Porque o papel do humor acho que é um pouco isso, né? O humor, na verdade, ele não tem que ter, eu acho que ele não tem que ter isenção, que é a maior balela do mundo é achar que a gente é isento. Não, a gente não é isento. A gente faz porque a gente tem a premissa de quem conta piada é de ser engraçado, de não se importar com outra coisa. Então não existe isenção, não tem nenhuma. É igual quando cai comida no rio que tem piranha. As piranhas comem. Tem que ser assim, eu acho. E espero que isso seja entendido, porque o humor aproxima a gente, né? O maior problema, talvez, hoje, seja de que a gente perdeu completamente a capacidade, primeiro, e tem tudo a ver com o que a gente está falando nos dois temas. Primeiro, de contar e de ouvir as nossas histórias. O segundo é de rir de si mesmo, de rir das nossas besteiras, de rir das nossas contradições, porque, porra, eu tenho um monte de contradição. Inclusive, né, num raciocínio linear, assim, a gente vai se encontrar com dúvidas. Assim, isso eu acho legal, quer dizer, são as dúvidas que geram conflitos, que buscam soluções e respostas eficazes, né? A gente está no momento, acho que, de esconder tudo embaixo do carpete e uma hora vão pagar. Talvez a gente esteja pagando até por isso, sabe, Marcelão? Talvez essa loucura que a gente esteja vivendo seja um pouco isso. A gente jogou muita coisa para debaixo do tapete, desde a ditadura, né? Quer dizer, anistiou gente que não devia ter anistiado, jogou, enfim, tentou esconder coisas. A gente esconde as mazelas. É engraçado. Esse passeio que a gente faz em São Paulo, por exemplo, Largo do Pelourinho virou um Largo 7 de Setembro. Largo da Forca agora virou Largo da Liberdade. Ok, tem uma ideia, né? Os gritos que as pessoas acabavam soltando no enforcamento dos Chaguinhas é um dos elementos que batizou sem dúvida o bairro da Liberdade. Mas por que a gente pôs Liberdade e Japão, por exemplo? Tinha um sentido importante Liberdade, não precisava ter colocado o Japão, para a gente saber que existe uma comunidade oriental ativa e presente no bairro da Liberdade. É mais uma ideia de tentar esconder essas coisas. E a gente esconde. Se a gente está falando que esconde desde a ditadura, a gente esconde desde a escravidão, a gente esconde esse patriarcado que fez vítimas, algumas que a gente conta histórias, né, como a da dona Yaya, que não vai dar tempo da gente contar aqui, mas a gente faz isso. Então, talvez a gente esteja pagando por ter guardado embaixo desses porões aí, empoeirados e sujos e mofados, todas essas verdades que uma hora elas vão ter que vir, senão a gente não vai conseguir resolver nunca. Fico pensando, né, Tiago, se depois de ter sido despejada de Belo Horizonte, a Maria Papuda falou, não, agora eu vou comprar um terreninho no interior de Goiás para ter uma tranquilidade, aí chega a Juscelino Kubitschek e falou, vou fazer a capital aqui, né, porque é muita praga junto ali. E o Juscelino tem uma relação com a Maria Papuda. O Juscelino construiu o Palácio das Mangabeiras para não morar no Palácio da Liberdade por causa dela. Ó, tá vendo? Vai anotando. Não é difícil o que você está falando. Vamos procurar esse caminho aí, que se bobear. Bom, eu conversei aqui com o Tiago de Souza, compositor, roteirista e humorista, e nós falamos de dois projetos que, embora sejam projetos, deram muito certo, né, com muito sucesso, o Que Te Assombra, e a gente fica colocando aqui os GCs para quem quiser entrar no Instagram, no YouTube, no Spotify, o Que Te Assombra, e também os Marcheiros, sucesso aí desde 2015, né? Você falou? Desde sucesso 2000... eu não sei, desde 2015. Sucesso eu não sei, desde 2015. Alguém lembra o nome do japonês da Federal? Não, ele virou japonês da Federal. Né? Federal. Newton Ishii, de tanto que eu dei essa notícia, Newton Ishii era o nome do japonês da Federal. Mas, Marcelão, se não fosse ele, a gente também não teria se conhecido, né? Então ele promoveu esses encontros que a gente hoje ainda aproveita, né?
Que joia. Muito obrigado, viu, Tiago? Marcelão, muito obrigado a você, cara. Um prazer, e sabe que eu sou seu fã e eu estou realizado hoje. Recíproca é verdadeira. E como o Tiago está fazendo essas descobertas pelo Brasil, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos provar agora que o mundo inteiro é curioso e tem muita curiosidade no Brasil também. Vamos ver. Obrigado, Tiago.